Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora do Estudo. É com enorme prazer que retornamos aos nossos estudos semanais na Confissão de Fé. Chegamos hoje para mais um capítulo, para mais uma etapa, para mais um momento juntos de aprendizado da Palavra do Senhor e da Confissão de Fé de Westminster. Tivemos um descanso aí no período de férias, de todas as programações da nossa Unida TV, inclusive da nossa Hora do Estudo. Mas hoje nós retornamos, estamos aqui então para falar acerca de um capítulo novo, de um passo novo no nosso aprendizado. E o capítulo de hoje falaremos sobre o livre-arbítrio, o capítulo de número 9, acerca do livre-arbítrio. E aí eu já vou te dizer que você pode pensar várias coisas. Você pode falar assim, não, Elias, livre-arbítrio é isso e ponto. Calma, calma, calma. Respira, fique tranquilo ou tranquila. Nós iremos aprender tudo, nós iremos falar tudo. É claro que não daremos um ponto final nessa questão, porque, como eu digo e gosto de dizer, e é sempre bom ressaltar, nós temos que entender que a questão do livre-arbítrio, a questão da discussão acerca do livre-arbítrio é algo existente desde o princípio. É algo existente desde um princípio teológico, onde pessoas acreditam que existe, outras acreditam que não existe, mas a confissão nos dá algo muito interessante, que são pontos a serem discutidos sobre o livre-arbítrio. E estes pontos nos ensinam, nos mostram e nos falam acerca do que é verdadeiramente o livre-arbítrio e se nós hoje temos livre-arbítrio, se sim ou se não. Então, este estudo será dividido em duas partes. Teremos a parte 1 hoje, né? Daqui a pouco nós começaremos a parte 1, e na semana que vem a parte 2. Além da parte 2 acerca da confissão, eu estarei fazendo e colocando algo como se fosse uma conclusão acerca deste tema. Para que se ficou alguma dúvida, algo aí no ar, alguma questão, para a gente sanar todas as dúvidas, porque estamos aqui para isso. A Hora do Estudo serve para isso, para aprendermos as palavras, né, as coisas, os temas que se encontram na Bíblia e entendermos e sanarmos as nossas dúvidas acerca disso. Então, já tendo em vista a nossa confissão de fé, capítulo 9 do livre-arbítrio. Então, hoje damos início à primeira parte do nosso estudo. Então, como eu disse, capítulo 9 da confissão acerca do livre-arbítrio. Então, em primeiro lugar, nós vemos o primeiro ponto. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Olha isso, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. E aí, você vai falar, pronto, Elias, já está resolvido o livre-arbítrio. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem e nem para o mal. Acabou, Elias, já está dito. Calma, como eu disse para você, calma, porque tem muita coisa a ser discutida ainda. Então, quando nós vemos que Deus dotou a vontade do homem de uma tal liberdade, nós estamos falando do homem quando ele foi criado, o homem original, Adão lá no Éden, Adão e Eva. Eles tinham tal liberdade, eles não eram forçados nem para o bem nem para o mal, nem isso determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. A natureza deles não os forçava a algo. Só que isto que nós olhamos e pensamos e acreditamos acerca do livre-arbítrio é acerca do livre-arbítrio do primeiro homem e da primeira mulher. Eles foram dotados por Deus de uma vontade que haveria sim uma liberdade, porque eles não eram inclinados nem para o bem nem para o mal. Eles tinham a liberdade de escolher o que eles queriam, sim. E quando eles escolheram o que eles queriam, eles escolheram o pecado. E aí que entra a diferença, e eu já vou querer dar um spoiler aqui, que o livre-arbítrio não é acerca
das nossas decisões diárias, do tipo, olha, hoje eu vou escolher isso, hoje eu vou escolher aquilo, e também não entra no mérito de falar assim, nossa, Deus faz com que nós sejamos marionetes, que nós façamos aquilo que Ele quer, e que não sei o que, não sei o que lá. Não, não é isso, o livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio é aquilo acerca da nossa natureza. Você consegue agir contrário à sua natureza? E essa é a minha pergunta principal para entendermos o livre-arbítrio. Você consegue agir contrário à sua natureza? Qual é a sua natureza hoje? A sua natureza é uma natureza boa ou uma natureza ruim? E aí eu digo a sua natureza sem ter a Cristo, a natureza original, a natureza em qual você nasceu, foi concebido. E essa natureza, de fato, é uma natureza ruim. É uma natureza que não agrada a Deus, porque é uma natureza que está no pecado. E estando no pecado, nós entendemos que essa natureza ruim é uma natureza que não agrada a Deus. É uma natureza que está contrária a Deus, está contrária à palavra de Deus, está contrária a obedecer a Deus. Então você não pode agir contrário a essa natureza humana, a natureza que você tem desde o começo de sua vida. Em Cristo nós somos novas criaturas, fato, nós somos, mas ainda em nós existe uma natureza pecaminosa, existe algo ruim dentro de nós. E existindo este algo ruim dentro de nós, nós pecamos, nós erramos. Por isso nós não temos o livre-arbítrio, nós não temos uma inclinação nem para o bem, nós temos uma inclinação para o mal, não temos como ter essa liberdade de escolher bem ou mal. Se tivéssemos, não precisaríamos de Cristo, poderíamos nos salvar através do nosso próprio sacrifício. Mas como nós não temos o livre-arbítrio na questão da nossa natureza, nós precisamos de Cristo. Mas Deus, com sua vontade, dotou o homem através do seu querer, através da sua vida, através daquilo que ele faria, de ter uma liberdade, que ele não é forçado nem para o bem, nem para o mal. Mas nós sabemos o fim dessa história, nós já falamos sobre a queda, nós já falamos do pacto, nós já falamos de tudo isso, e nós sabemos o final dessa história. Então, como base bíblica, nós temos em primeiro lugar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E aí isto já entra para o nosso momento atual. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça e não por aquilo que Deus nos tenta. Deus não tenta ninguém, nós somos tentados por aquilo que está no nosso coração. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. João 5,40, o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. E aí nós estamos olhando então para o momento de hoje, mas também olhamos para o Éden, onde Adão e Eva não olharam para Deus, e eles não quiseram a vida em Deus, eles ousaram ser igual a Deus, comendo, tomando do fruto do bem e do mal. Eu acho que isso é muito importante nós entendermos. É muito importante nós olharmos para isso, porque o homem ele é tentado conforme aquilo que há no seu coração, mas o homem original não tinha nenhuma inclinação para o bem ou para o mal, e mesmo não tendo, ele foi tentado. Imagina nós, que temos a nossa inclinação, infelizmente, para uma natureza corrupta, uma natureza pecaminosa, uma natureza que não agrada a Deus originalmente. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, isso é um fato. Esta é a nossa essência, é aquilo que é a nossa essência, porém, com a desobediência de Adão e Eva, a nossa natureza, ela está deturpada. A nossa natureza é uma natureza corrupta, uma natureza que precisa de um Salvador, que precisa de Cristo. Acerca do ponto 2, continuando, o homem em seu estado de inocência, lá no começo, tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, da sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. O homem, em seu estado de inocência, ou seja, quando ele foi criado, ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha liberdade de poder e querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, ele podia obedecer, porém, isso era mudável, isso podia mudar, e aconteceu de mudar. Ele podia decair
dessa liberdade e poder. E ele decaiu dessa liberdade e poder porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele não fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. De todas as árvores deste jardim, você pode comer. Há a árvore também da vida, aquela árvore boa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis. Porém, Eva, tentada pela serpente, foi lá e comeu. E deu ao seu marido, Adão, que também foi lá e comeu. E os seus olhos foram abertos, e viram que estavam nus, e logo se esconderam. Pegaram plantas para fazer roupas, e quando Deus os chamou, eles se esconderam da presença do Senhor. Algo impossível. Então o homem ele tinha essa liberdade. Em seu estado de inocência, ele tinha liberdade, o poder, o querer e o fazer da forma que ele desejasse. Mas isso era mudável. E mudou. Mudou da sorte que eles caíram. E agora não tem mais essa liberdade e nem este poder. Primeira referência, Eclesiastes 7:9. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em alguns problemas, o homem acabou se metendo. O homem acabou errando, e errou feio. Acabou desobedecendo ao seu Senhor, acabou desagradando o seu Senhor. E aí, eu acabei não falando, né? Eu acho que esse tempo de férias eu acabei esquecendo disso, mas pegue a sua Bíblia, fique com sua Bíblia do seu lado para anotar, para ver, para deixar registrado os versículos que nós estamos lendo. E eu peço desculpas porque eu acabei esquecendo de falar isso lá no começo. Mas, dando continuidade, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra, pela terra. Quando nós olhamos tudo isso, vemos que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, isso é a essência do homem. É algo que está lá no ser, no íntimo do homem. E que o homem dominaria sobre todas as coisas da terra. Mas hoje nós sabemos que o homem não domina sobre todas as coisas da terra. E se domina, está dominando da forma errada, está agindo da forma errada. Ali havia uma paz especial, ali havia um domínio especial. Porém, o homem perdeu isso também, porque ele pecou, porque ele errou, porque ele fez tudo conforme Deus não queria que ele fizesse. Ele fez o contrário. Deus pediu para ele obedecer, ele desobedeceu. Então este domínio também foi deturpado, este domínio também foi quebrado. Não há mais o domínio do homem sobre todas as coisas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O homem hoje precisa se revestir de um novo homem. Da onde vem este novo homem? Como eu disse lá atrás, Cristo nos fez nova criatura. Cristo, nosso Senhor e Salvador, o próprio Deus, é aquele que pode nos revestir de um novo homem, segundo a imagem daquele que nos criou, segundo a imagem do próprio Deus. Nós seremos glorificados ao final de nossa vida, conforme a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Avançando, o tema do livre-arbítrio, por muitas vezes, parece ser um tema um pouco delicado, e de fato é, mas muitas pessoas têm a ideia de ser um assunto, nossa, ou as pessoas têm a mente muito fechada e acham que elas já sabem o que é, ou elas têm muito medo de discutir acerca do livre-arbítrio. Mas eu digo para você, quando nós entendemos o que verdadeiramente é o livre-arbítrio, sem dúvida alguma, nós conseguimos e entendemos muito mais facilmente. Então, ponto 3. O homem, caindo de um estado de pecado, perdeu totalmente
todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural inteiramente adverso a este bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Um ponto muito, muito, muito importante. Então o homem caiu num estado de pecado, isso é um fato e nós sabemos disso. Nós somos pecadores, nós já aprendemos isso. Aprendemos aqui na confissão e sabemos isso das nossas escolas dominicais e pregações. O homem está em pecado. O estado do homem é um estado de pecado. Então ele perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Você não pode se salvar. Você não pode acordar um dia e falar, opa, hoje eu vou fazer só o bem e não vou pecar. Isso não vai acontecer. Você já deve ter pecado aí só em afirmar essa frase. Então nós temos que entender que o homem caído, ele é diferente do homem natural, naquele estado de inocência, e agora ele é inteiramente adverso ao bem e morto no pecado. Nós ontem, na pregação do dia 15/8/2021, do reverendo Roster, nós ouvimos uma frase, morto não faz nada. Morto não pode fazer nada, morto não pode andar, morto não pode comer, morto não pode fazer nada. E não fazendo nada, o que acontece então com esta pessoa que está morta? Ela precisa de alguém que sopre a vida nela. E a vida vem em Cristo. Ele próprio afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós que estamos mortos precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos dê vida. Nós somos incapazes, pelo nosso próprio poder, de nos convertermos ou nos prepararmos para a conversão. Isto é ato do Senhor, é algo monergista, ou seja, é uma ação de Deus, apenas Deus faz. E sendo uma ação apenas de Deus, sabemos que o homem está agora morto, inteiramente contrário ao bem. O homem, mesmo que faça bem, está morto para o bem. Mesmo que numa perspectiva de obras humanas, aquela pessoa esteja fazendo bem, ela está morta em seu pecado. E que se não confessar Cristo como único Senhor e Salvador, o seu fim será o inferno. O homem hoje, após o Éden, é adverso ao bem. E morto, está totalmente morto no pecado. Referências bíblicas. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículos 7 e 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. João 15:5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos fazer nada. Até imaginamos uma vida, nossa, estamos vivendo sem Cristo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Pessoas que estão vivendo sem Cristo estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão caminhando a passos largos para o castigo eterno. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Este é o resumo do que nós éramos. E se ainda não confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos aqueles que estão mortos nos delitos e pecados. Mas, se confessamos Cristo ser o nosso Senhor e Salvador verdadeiramente, nós temos vida nele. Ele nos achou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que divisão maravilhosa desse texto. A primeira parte mostra como nós éramos. Olha o quão ruim nós éramos. Mas quando se manifesta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nosso Salvador, muitas coisas mudam. Há uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós. Há uma nova criatura. Mas como nós já sabemos e aprendemos, esta nova criatura, ela não é perfeita. Ela há de ser perfeita lá na glória. Mas hoje, aqui nesta terra, não, ela não é perfeita. Ela passará por dificuldades, por tentações, por provações. Algumas vezes ela cairá. Porém, como eu sempre digo, há diferença, meu irmão. Crente é aquele que peca, mas olha o seu pecado, abomina seu pecado, arrepende-se do seu pecado e muda a sua vida. E mudando a sua vida, não mais comete aquilo que foi cometido antes. E não mais cometendo estas coisas. Nós vemos então que esta nova pessoa, esta nova criatura, ela é alguém que em si ao Senhor. E ela se arrependendo e mudando de vida, a nova natureza de Cristo age desta forma. Não conseguiríamos nos arrepender, continuaríamos nos nossos prazeres, em nossas paixões, segundo a nossa própria carne. Porém, nós vemos que não é assim que funciona. As coisas não são assim. As coisas são diferentes. As coisas acontecem de outra forma. Com a graça de Deus, nós temos salvação. Com a graça de Deus, nós temos alguém que morreu em nosso lugar. Com a graça de Deus, nós temos um Salvador. E este Salvador é Jesus Cristo. Este Salvador é o nosso Senhor. Com a graça de Deus, nós temos Cristo Jesus ao nosso lado. Com a graça de Deus, nós temos esperança. Sem Deus, nada somos. Sem Deus, vivemos os nossos prazeres e paixões. Vivemos segundo este mundo. Estamos mortos. Mas, com a graça de Deus, com o agir do Santo Espírito de Deus, podemos professar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e dar glórias a Ele, porque Ele é o único digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Que essa parte do livre-arbítrio, meu querido irmão, não seja algo de dar medo, não seja algo de te preocupar, que você esteja aberto a entender o que verdadeiramente é o livre-arbítrio, se você já tem alguma visão que não faz parte daquilo que foi dito hoje aqui, que você esteja aberto a isso. E que você consiga entender que no tema livre-arbítrio, mais uma vez, vemos e aprendemos que Jesus Cristo é Senhor e que Jesus Cristo é Salvador, que a salvação vem do nosso Deus. Antigamente estávamos entregues aos nossos prazeres e paixões, mas com a misericórdia de Deus, nós somos salvos. Nós alcançamos então uma nova natureza, que está em combate sim com a natureza antiga, porque só na glória seremos perfeitos. Mas aqui devemos nos encher do Santo Espírito de Deus. Devemos nos encher e pedir que Ele nos encha do seu Santo Espírito, para assim caminharmos diariamente rumo à glória eterna,
rumo ao lar celestial. Meu querido irmão, minha querida irmã que me assistiu até aqui, este foi mais um momento, esta foi mais uma hora do estudo. E como sempre, é um enorme prazer estarmos juntos. É um enorme prazer estarmos aqui aprendendo acerca da palavra do Senhor. Nada é melhor do que meditarmos na palavra do nosso Deus e aprendermos acerca de temas que a própria palavra de Deus nos ensina, aborda, fala. Se você não sabia o que era livre-arbítrio até aqui, espero que este começo já tenha, de certa forma, gerado algo em seu entendimento para entender melhor o que era o livre-arbítrio. E que este estudo seja bênção para a sua vida. E que a Unida TV, que estas semanas de programação glorifiquem a Deus em primeiro lugar e edifiquem a amada igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus guarde cada um de vocês. E que dê um ótimo descanso no dia de hoje. Que Deus abençoe cada um. E semana que vem voltamos com a parte de número 2 do nosso estudo. Deus abençoe e uma ótima noite.